Cara, eu queria começar do começo contigo. Quando você era Qual dos criança, começos? qual dos São tantos começos? São começos e muitos, né? recomeços. Quando você era criança, você era do rolê esporte? Já sempre foi do rolê esporte? Sempre fui do rolê esporte, sempre fui da ginástica olímpica, do basquete, do handebol, do futebol. Eu era muito, muito multiesportista. Bem atentada também? Bem atentada, bem atentada. E o skate foi uma coisa que me acalmou, assim, bastante. Foi por isso que você falou do começo, eu acho que existe uma fase antes do skate, AS e DS, assim, tipo, Entendi. da minha personalidade, porque realmente me ajudou em muitas frentes diferentes da minha vida. Eu comecei a melhorar assim, concentração, em ficar mais calma, lidar com raiva melhor, Nossa. conseguir lidar com emoções de uma forma diferente também. Então eu acho que o skate, ele é realmente essa ferramenta não só de diversão, que é acho que o principal intuito, mas acaba sendo uma coisa emocional, que para muitas pessoas tem outras funções também, como foi o meu caso. E quando é que o skate entrou na tua vida e por quê? Alguém te apresentou o skate? Você quis do nada? Eu sou de Santos e eu surfava com os meus meu pai, com os meus pais, não, só tenho um pai no caso, com meu pai. E desde criança a gente ia pra praia surfar. E eu me mudei para o ABC quando eu era criança e praticava outros esportes, tal, mas nunca teve essa coisa tipo, de suprir a necessidade do surf, que Uhum. eu acho que o skate, de certa forma, conseguiu. Então, de 99 para 2000, abriu uma pista pertíssimo da casa onde eu morava, que era um half pipe, por coincidência. Eu tenho esse dharma, assim, eu moro num lugar, um half pipe abre. Mentira, só aconteceu isso 2 vezes, porque aconteceu isso agora de novo. E aí, eu andava no street, mas comecei a frequentar mais o half, porque era, de certa forma, assim, sei lá, meus pais não gostavam muito que eu ficasse na rua, tipo, Uhum. até de noite. Eu ficava, assim, muito tempo até de noite. Então era um ambiente um pouquinho mais seguro e também teve um fato interessante que é, eu estava sempre de pé torcido. E o street, ele, tipo, não tem como, mano. Você tem que usar o pé, você tem que usar o tornozelo, não tem outra opção. E o vertical me permitia cair de joelho e eu conseguia ficar dando voltas, dando grind, manobra mais simples, sem forçar tanto meu pé. Então, eu acabei sendo naturalmente, assim, levada, porque era algo que me machucava menos. É muito louco. Nossa, é legal que não é que não te machucava menos. Pois é, me machucava menos, porque a dor, eu continuava a doer, mas doía menos do que doía quando eu estava andando street, porque daí era ollie, flip, é uma coisa que você tá movimentando os pés ali, não tem muito o que fazer, né. E teus Daí pais sempre foram de boa com isso, no caso? eles foram ah, eles foram de boa, mas eles usaram como chantagem também muitas vezes, não adianta falar que não. Pai, mãe, se vocês estiverem ouvindo, é isso aí, vocês sabem na verdade. Porque eu gostava muito, então acabava sendo uma moeda de troca, tipo, se não fizer o que você quer, não anda de skate, se não fizer o que você quer. Mas assim, já ouvi histórias muito piores, assim, tipo, a Letícia Buffoni, os pais dela, tipo, realmente quebraram o skate dela no meio. Nossa. Pra não deixar ela andar. Mas eles foram de boa, sim, e eu acho que meus pais, eles tinham, eu comecei a andar, eu tinha 17, né, então eles estavam numa posição de se envolver, mas não se envolver tanto, querer saber o que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo não ficavam super supervisionando, porque eles tinham muita coisa pra fazer e estavam mais preocupados com as coisas deles, assim, do que do que ficar acompanhando, porque hoje a gente vê muitos pais, mas mais de criança pequena, principalmente, Sim. mas de criança mais velha também, que basicamente fica o dia inteiro e vive em função da criança, de levar e de buscar e de ficar, e até às vezes de treinar. Na minha época, assim, não me lembro de ter nenhum pai, pai e mãe, né, da época Uhum. que fazia isso, das meninas, pelo menos. Depois o pai do Kelvin foi um dos primeiros, assim, que ficava. Mas acho que da geração anterior também,
dos meninos menores tinham, mas na minha ali, não. Então, eles mantinham uma certa distância, o que acabou sendo, acho que, saudável pra mim, sabe? Porque, tipo, às vezes eu ganhava um campeonato e eles comemoravam, achavam muito legal e tal. Ou se eu tinha uma conquista, acertei aquela manobra que eu queria muito. Eles nem entendiam o que eu tava falando, mas tipo, legal. Mas ao mesmo tempo não tinha nenhum tipo de cobrança de, tipo, você tem que ter um resultado, sabe? De forma alguma. E nenhum tipo de pressão também. A primeira vez que eles foram, que eu participei de um campeonato assim, maior, não a primeira, mas uma das primeiras, foi os X Games em 2007, eu acho. E foi a primeira vez que eles, de fato, foram até a Califórnia e foram assistir, se envolveram. Legal. E aí, depois, aqui em São Paulo, uma vez que eles... Mas era, tipo... Eles ficavam muito alheios a tudo que estava acontecendo. E aí, no dia importante, era como se fosse o dia do meu aniversário. Aí, todo mundo se mobilizava, sabe? Mas antes disso, estava todo mundo fazendo suas próprias coisas. E aí, foi até num dia que... Foi o dia que o Lucas conheceu a minha família. Por coincidência, porque eu fui competir, foi no ginásio do Ibirapuera, essa competição. E a minha família simplesmente estava uniformizada, com camiseta com a minha cara, assim. Ai, que demais. Escrito time Karen. E aí o Lucas conheceu eles nessa circunstância, assim. E eu fiquei com muita vergonha, mas foi legal ao mesmo tempo. Hoje eu vejo que foi legal. Como que foi pra você esse processo de entender que o skate te ajudava também, mas virou uma coisa profissional, né? Em que momento você percebeu que, putz, é isso que vai ser minha profissão, é essa carreira que eu vou seguir? Não sei, eu acho que foi uma coisa meio natural, assim. Foi acontecendo aos poucos. Eu fui a primeira mulher a ganhar um X Games, né? E um campeonato mundial. E aí as coisas começaram a acontecer e dar certo. E aí, em algum momento, eu falei, acho que é por aqui mesmo, sabe? E aí, eu nunca tive uma profissionalização oficial, como rola hoje em dia. Que, tipo, você escolhe, você decide, tipo, eu quero passar pra pro. A minha foi assim, tipo... tá correndo campeonato amador. Mas eu quero correr esse de pro. Mas se você correr de pro, você não vai mais poder correr de amador. Não, tá bom, então eu vou correr. Aí, tipo assim, foi isso. Pra mim, virar pro foi isso. E eu imagino que muitos têm referências, né? Assim, você citou muito a Letícia Buffoni, vocês são referência. Vocês são referência. Por enquanto. Vocês são referência pra Raíssa Leal, né? Então, assim, as novas gerações crescem com essa referência, mas como que foi pra você? E no esporte feminino no geral, né? Porque a gente pensa no futebol feminino na década de 90, não tinha muita referência. As pioneiras estavam começando. Desculpa. A tua câmera é A4. Esqueci de te falar isso. Tá. Aqui. Eu vou olhar pra aquela só, você é do contra. Mas como que foi pra você estar no esporte sabendo que não era um espaço pra mulheres ainda naquela época? Então, eu acho que rolava uma dessensibilização da minha parte de não internalizar que aquilo tinha mais homens do que mulheres. E meio que em todos os esportes isso rolava muito, né? Tipo assim, eu gostava de jogar futebol e sempre tinha mais menino. Eu gostava de jogar, sei lá, fazer judô e era sempre mais menino. Então, era meio que normalizado pra mim. Não era tipo, não, aqui o skate é essa coisa que tem mais menino. Era tipo assim, tudo tinha. Então, na verdade, quando eu comecei a andar, as meninas que eu conhecia, e cada vez que eu conhecia uma menina, era muito rico, assim, era muito incrível. Tipo, parecia que você estava colecionando um álbum de figurinhas, e aí, tipo, você colava mais uma, assim. Era esse nível, de tão poucas meninas que tinham andando na época. E a gente era bem unida. Bem unida, a gente conseguia notar muito as discrepâncias que aconteciam e fazer o possível para mudar, para igualar, para melhorar. Teve muita coisa que a gente não conseguiu mudar até hoje, mas essa geração de quando eu comecei a andar, eu acho que foi muito ativa, assim, na construção e no moldar o skate feminino da forma que ele é até hoje, assim. Eu acho que teve muitas conquistas nessa época.
Você teve que competir com muitos homens, né? Durante muito tempo. Você competiu em competições masculinas, no caso. Eu competi muito tempo. Ai, peraí, deixa eu só por aqui. Eu competi muito tempo com homens, porque não tinha categoria feminina aqui no Brasil, no vertical, né? Que era a categoria que eu competia. Tanto no amador quanto no profissional. Caramba. Então, no amador era muito comum, assim. Tipo, eu sempre competia com os homens mesmo, porque não tinha. E aí, depois, no profissional, a mesma coisa. Mas aí, no profissional, acabava chamando mais atenção. Porque no amador, de vez em quando, pintava uma menina ou outra também. É que no Ralph não tinha, velho. Mas assim, no Street tinha e em mini rampa tinha. Mas no Ralph não tinha. E no profissional também, por muito tempo, eu competi sozinha ali. Aí depois se juntou a Bia. Eu não lembro se a Mônica também polichuck em algum momento competiu no profissional. Eu acho que não, junto com os meninos. Talvez na época dela, assim. Mas dos anos 2000 até 2010, acho que era só eu mesmo. E a Renatinha também. E acho que pro público que não tá entendendo direito, você tá falando street, rampa, quais são essas diferenças, né, pessoal entender? A Raíssa, ela é do street, né? Qual que era a diferença da competição que você fazia? Sim, o street é aquela pista que a gente viu nas Olimpíadas, né? Que tem corrimão, que tem palco, que tem escada. E tem o parque, que é a outra categoria também, que a gente viu nas Olimpíadas, que é aquela que é um pouquinho mais... que o pessoal anda de equipamento e dá uns giros mais alto, aéreo. E o vertical, ele é basicamente, ele é um formato de U, assim. Ele é um cano cortado no meio. E ele é comprido, assim. É tipo uma casinha de hamster, que você coloca lá uns brinquedinhos pra pessoa ficar brincando. E ela fica entretida o dia inteiro. É isso, é só um negócio assim, mas que as pessoas ficam o dia inteiro andando, uma vida inteira, trabalha com isso, é muito louco. E por que será que tem, em algumas modalidades, tem mais mulheres e outras não? Eu acho que é muito louco vocês estarem fazendo isso. Tô fazendo perguntas muito específicas, assim, eu tô vestindo um podcast de skate. Mas algumas modalidades são mais acessíveis do que as outras. No sentido de, por exemplo, o street, você tem um skate, você sai na rua, você já tá andando. O parque, você já precisa de equipamento, é um pouco mais alto. Então, você precisa de uma coisa de, sei lá, mais tipo de constância e de instrução. Tipo, você não vai chegar e vai sair andando sozinho. Normalmente tem alguém ali, você pergunta, como é que faz pra dropar e tal. E o half pipe, eu acho que é a pior de todas. Ela é a mais elitista de todas, ela é a mais excludente de todas. Porque nos últimos anos, todas as pistas que a gente tinha no Brasil, elas eram particulares. Caramba. E você tem que estar com skate bom pra andar. Não dá pra você andar com skate meio, mais ou menos, assim, de peça que tá enguiçada. Tem que ser realmente um skate que tá em condições. Então, já tem o vertical, no geral, já tem menos pessoas andando do que no parque, do que no street. Uhum. Eu acho que, não tenho dados oficiais, mas eu imagino que street seja a modalidade mais praticada, depois parque, depois vertical. E depois mega rampa, assim, tipo, sem contar downhill e freestyle, que também entram nesse meio, mas eu não sei aonde. Falando em ter um skate certo, eu lembrei agora que eu tomei um golpe nas Olimpíadas. Porque assim, quando eu era criança, eu sempre quis andar de skate. Você era uma mega referência pra mim. Mas sou um homem trans, meninas não andavam de skate quando eu era criança. Então minha família não me deu. Vi a Raíssa Leal nas Olimpíadas e falei, agora é minha chance, vou comprar o meu skate. Entrei no Enjoei, comprei um. Era um skate de criança, que a rodinha nem andava. Aí eu cheguei lá na Roosevelt, toda agora eu vou andar, na subir. Roosevelt, ainda chegou com skate de criança. Tipo, a hora que você entrou, o porteiro da Roosevelt lá falou assim, querido, você não vai passar daqui com o skate aí. É uma coisa que eu sempre falo, e muitas pessoas perguntam também, né, que se interessam e querem comprar o skate. Jamais compre skate de marca desconhecida, um skate que não seja de uma loja que é de confiança, skate de
assim, mercado, essas coisas. O ideal é você ir numa skate shop e pedir ajuda pro funcionário que vai estar super capacitado para te ajudar a montar o seu skate de acordo com o seu biotipo, com o seu nível, com o que você quer praticar. É um pouco mais caro, mas vale a pena porque é uma coisa mais de longo prazo. E outra dica que eu dou é: não compra o skate logo de cara. Primeiro você vai, conhece alguém que anda, tem o primeiro passo. Hoje em dia tá mais fácil. Sim. Antigamente, as meninas eram bem, assim, não emprestavam muito não. Mas enfim, se enturma, e aí com certeza você conhece alguém que anda de skate. Aí você pede emprestado, e aí você fica durante um bom tempo andando com esse skate emprestado, pra ver se, não, realmente eu me apaixonei, eu vou querer fazer isso. Então é um investimento eu fiz que tudo errado, eu vou né, fazer. Gabi? Entendeu, Tudo amiga? errado, tudo. Tudo Você fez. errado. É bom que você já deu o exemplo perfeito Exato. do que não fazer. Não sejam como eu, gente, entendeu? Agora vocês têm aí a cartilha de como andar de skate. De como Só. comprar um skate, de como começar e de como não comprar um skate também.